Bom, começando nossa aula então, nossa aula sobre potenciação, radiciação e expressões numéricas, tá? Perdoe-me esse tio em cima desse A aqui, mas estou com poucas folhas sulfites e também sem corretivo, então eu não vou desperdiçar uma folha inteira por causa disso, né? Então, quais são os objetivos da aula, né? Basicamente, resolver continhas de potência e de raiz utilizando com frações, certo? E resolver expressões numéricas envolvendo frações. Bom, então a gente começa relembrando o que é uma potenciação. Uma potenciação, né, quando a gente tem, por exemplo, 2 elevado a 3, vou chamar de A aqui. Então nós temos aí 2 elevado a 3, a gente tende a entender isso como uma multiplicação. Nosso cérebro quer entender isso como uma multiplicação, mas isso é uma potência, isso vale mais do que uma multiplicação. Quando a gente olha para multiplicação, só para fins de comparação, uma multiplicação 2 vezes 3 significa somar o 2 3 vezes. Então é 3 vezes o 2, somar o 2 3 vezes, tá bem? Então nesse caso aqui fica 6. Quando você olha para a potenciação, a ideia é quase a mesma, mas ao invés de somar várias vezes a mesma coisa, a gente multiplica várias vezes a mesma coisa. Então, esse 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Tudo bem? Então, essa é a diferença da potenciação. Então, num eventual caso, por exemplo, aqui, menos 3 elevado a 5. Isso significa que eu vou pegar o menos 3 e vou multiplicar várias vezes ele, por ele mesmo. Então, lembrando que na multiplicação a gente tem o jogo de sinal, certo? Então, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, o resultado final vai dar menos. Então, isso vai dar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Então, quando se trata de frações, a ideia é a mesma. O que é 1/3 elevado a 5? É multiplicar várias vezes 1/3. Então, isso é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 243. Tudo bem? O raciocínio é basicamente o mesmo. Mas eu queria que vocês se atentassem que a relação entre esse resultado e esse é basicamente, eu poderia ter pegado o 1 elevado o 1/3 elevado a 5, eu poderia ter interpretado como 1 elevado a 5, como aconteceu aqui, e 3 elevado a 5. Porque o 1 acaba se multiplicando por ele mesmo por 5 vezes. O 3 acaba se multiplicando por ele mesmo por 5 vezes. Certo? Então, quando você tem uma potenciação numa fração, o expoente da potência ele se aplica para os dois, tá? Então, por exemplo, um exemplo aqui, 2 quintos elevado a 3, por exemplo. Isso é a mesma coisa que 2 quintos vezes 2 quintos vezes 2 quintos. Pela aula anterior, a multiplicação de frações. É de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, e você anota os resultados. Então, em cima dá 8, embaixo dá 125. Porque 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, certo? Você poderia ter substituído essa técnica por essa outra. 2 elevado a 3, 5 elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. 5 elevado a 3, 125. Não faz muito sentido a gente resolver uma questão desse jeito, né? Parece, faz desse jeito que é mais tranquilo, mas quando você acaba envolvendo letras, né? Por exemplo, A sobre B elevado a 3. A sobre 8, vamos supor assim, elevado a 3. Aí isso faz mais sentido, porque aí você tem A elevado ao cubo, 8 elevado ao cubo. Tudo bem?
E aí, a elevado ao cubo acaba ficando simplesmente a elevado ao cubo. Mais 8 elevado ao cubo, daí a gente consegue abrir. Que é 8 vezes 8 vezes 8. 64 vezes 8 vai acabar dando 512. Não sei nem para que eu peguei esse espacinho para pegar e fazer essa continha, mas é só para ajudar a cabeça. Beleza? Então, basicamente, potenciação é isso. Expandir os dois, né? Expandir para os dois números da fração. Se a potência é isso, como a minha filha riscou a folha aqui, mas não vai fazer diferença. Como a radiciação é o inverso da potência, então, por exemplo, se você tem raiz quadrada de 36 sobre 49, essa raiz, ela se estende em cima e embaixo, tá? Então, raiz quadrada de 36, 6, raiz quadrada de 49, 7, certo? Então, é basicamente isso, não tem muito segredo, tá? Lembrando que raiz quadrada tem um índice 2 aqui, tá? Então, ele tá, na verdade, é uma pergunta, que número elevado ao quadrado que dá isso, né? Então, se a gente pensar assim, pegar 6 sobre 7 elevado ao quadrado, isso dá 36 sobre 49. Mas para ajudar na conta, a gente separa. Trabalha só com de cima, trabalha só com de baixo. Se você eventualmente aí tiver uma raiz cúbica de 8 sobre, vou pegar um 1000 assim, isso aqui significa raiz cúbica de 8 dividido por raiz cúbica de 1000. Ou seja, que número que elevado a 3 dá 8? É o 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Que número que elevado a 3 que dá 1000? É 10. Então, aqui o resultado final, ainda dá para simplificar por 2, 1 quinto. Tudo bem? Então, é isso, gente. Sobre potenciação e radiciação, é basicamente isso. E aí, na hora de resolver expressões numéricas, a gente tem uma certa ordem, tá? Então, a ordem dos símbolos é basicamente assim. Primeiro, né, a gente resolve parênteses, depois a gente resolve colchetes, por último, a gente resolve chaves. Esse é dos símbolos. E nas operações, primeiro a gente resolve potência ou raiz, aí o que vier primeiro, tá bom? Depois a gente resolve multiplicação ou divisão. E por último, soma ou subtração. Tá bem? Essa é a ordem. Então, de símbolos, resolve tudo que está dentro do parênteses, aí dentro do parênteses segue essa ordem. Tudo que está dentro do colchetes, seguindo essa ordem. Tudo que está dentro das chaves, seguindo essa ordem. Certo? Então, voltando aos nossos objetivos, deixa eu achar aqui. Aqui. Então, objetivos da aula. Como que resolve 3 quartos elevado a 4? Eu posso estender essa potência para os dois termos da fração, isso fica 3 elevado a 4, 4 elevado a 4, 3 elevado a 4 dá 81, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 elevado a 4 dá 256. Tá bem? O mesmo se entende para raiz de uma fração, você estende a raiz para ambos, numerador e denominador. Então, raiz de 100 é 10, raiz de 121 é 11. Se der para simplificar, simplifica. Se não der, não tem problema. Na expressão numérica, primeiro se resolve a potência. Então, aqui o restante a gente mantém. Três elevado a 4, como eu fiz lá em cima agora há pouco. 3 elevado a 4, já sei que dá 81.
Então, aqui vai dar 81 sobre 2 elevado a 4, vai dar 16. 2 vezes 2, 4, 8, 16, isso. Depois de fazer a potência, você se preocupa em fazer a multiplicação ou a divisão. Né? Como não tem mais raiz nem nada, então a gente vai fazer aqui, ó. O restante espera. Eu costumo colocar sempre setinhas assim, ó. Porque aí dá para entender o passo a passo. O 3/5, como ele não faz parte da multiplicação, então ele vai esperar. Então aqui vai ficar 1 vezes 7, 7. 4 vezes 2, 8. Agora só sobrou somas. Para somar e subtrair frações, a parte de baixo tem que estar igual. Então, antes, você pode escolher tentar fazer os 3 de uma vez ou fazer os 2. Eu prefiro fazer, né, tipo, escolher 2 ao acaso para fazer. Então, eu vou pegar esse 5. Vou multiplicar aqui por 8. Vou pegar esse 8. Vou multiplicar aqui por 5. Então, em cima e embaixo, certo? Para gerar uma fração equivalente, eu tenho 24 sobre 40 mais 7 vezes 5, 35 sobre 40. E por enquanto esse 16 sobra. Tudo bem? 81 sobre 16. Então isso fica 24 mais 35 vai dar 59 sobre 40 mais 81 sobre 16, tá? Se você notar que na tabuada do 16 tem o 80, tá? Você pode fazer isso sem problemas nenhum. Aí multiplica aqui por 2, multiplica aqui por 5, certo? Mas se você não notar, não tem problema. Multiplica esse cara aqui por 16, esse cara aqui por 16, esse cara aqui por 40, esse cara aqui por 40. E vida que segue, porque é certeza que embaixo vai ser igual, porque esse cara aqui deu 40 vezes 16, esse deu 16 vezes 40. Então embaixo vai ser igual, não importa quem que vai ser embaixo, basta que eles sejam iguais. A questão, às vezes, a gente fica com preguiça de fazer esse tipo de continha e fica enrolando para fazer, ao invés de pegar e fazer logo de uma vez e chegar no resultado, né? Então tudo bem, 40 vezes 16. 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 4, 24, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4. Embaixo, então, vai dar 640 nos dois. Em cima vai ficar 59 vezes 16. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 5, 30 mais 5, 35. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 5, 5. Então, aqui dá 4, 14. Subiu 1 aqui, 9. Então, aqui em cima deu 944. E embaixo aqui, 81 vezes 40. 0, 0. 4. 4 vezes 8, 32. 0, 4, 2, 3. 3.240. E aí você soma. Isso vai dar 3.240 mais 944. 4, 8, 11, 4. 4.184 dividido por 640. E aí você pode fazer as simplificações. Tudo bem? Aí dá para ir simplificando por 2, por 3 e assim por diante. Mas como não é esse o objetivo em si, né? Era basicamente só resolver a situação, a expressão numérica. Eu peguei um exemplo que não foi tão simples, né? Deu números um pouco grandes. Mas é basicamente isso, ok? Obrigado.